Olá, eu sou a Dani Torres e a gente está fazendo uma série de vídeos para dar dicas de como escolher escola fora do seu país. O último vídeo eu falei como eu busquei colégio para as meninas em Nova York. Hoje a gente vai falar sobre o México. Quando eu soube que me mudaria para o México, eu entrei em contato com algumas amigas minhas que já moravam no DF. E aí eu descobri que todas elas tinham filho na mesma escola, a Green Gates. Em novembro de 2014, morando em Nova York, quando eu descobri que eu mudaria para o México, me falaram da Green Gates, eu entrei no site da escola, adorei, achei super legal, eu só não imaginava que ia ser tão difícil conseguir vaga. Eu mandava e-mail, eu ligava na escola, eu não conseguia nem agendar para conhecer a escola e para perguntar se teria vaga ou não. Então eu mudei para o México em janeiro de 2015, ainda sem ter colégio para as meninas. Eu só consegui para Juju porque na época ela tinha só um aninho e aí eu coloquei ela numa guarderia, que é um berçário perto da minha casa, se chamava Baby B. Quando eu cheguei no México, eu não tinha conseguido contato com a Green Gates, eu acabei colocando a Bela e a Gabi, que na época tinham 6 e 4 anos, numa escola que se chama Edron, que não era uma escola internacional, era uma escola bilíngue, e que significa que praticamente só tinham crianças mexicanas. A escola era super legal, elas foram super bem recebidas, tanto pelos professores quanto pelos alunos, apesar de não falarem espanhol. Tinham dias que elas tinham que levar galocha na mochila porque tinha uma floresta lá dentro, elas passeavam, ou seja, elas estavam bem felizes lá. Tinha um grande problema para mim. A Edron não tinha ônibus para o bairro onde eu morava, que era Polanco. E eu que tinha que levar as meninas de carro de manhã e buscar à tarde. E o trânsito no México é um capítulo à parte. No Brasil eu morava em São Paulo, então assim, eu sei o que é um trânsito pesado, mas não dá para comparar com o que ia acontecer no México. No México, além do trânsito ser pesado, as pessoas não respeitam as sinalizações, as leis de trânsito, nada. Então assim, por exemplo, a pessoa quer ir na farmácia, ela está passando de carro, ela viu a farmácia, ela para o carro na frente, larga o carro no meio da rua e sai e vai fazer o que ela quer. Ou um exemplo ainda pior, as pessoas entram na contramão como se não fosse nada. Tinha uma rotatória perto da minha casa e aí assim, as pessoas estão indo, tá vendo que o trânsito tá ruim, elas simplesmente viram pro outro lado. É uma loucura. Eu tô contando isso pra vocês para explicar que eu levava 1 hora para levar as crianças pra escola e 1 hora para voltar. Ou seja, 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Eu passava 4 horas do meu dia no carro. Elas já estavam há 2 semanas nessa escola, felizes e adaptadas, quando eu finalmente recebi um e-mail da Green Gates chamando a gente para uma entrevista. E aí eu avisei o Biriba, o meu marido, que era importante ele ir, porque o México é um país machista e é importante o homem estar presente, eles dão valor para essas coisas. A gente foi fazer a entrevista com as meninas, porque elas precisavam fazer uma prova. Como a gente estava chegando de Nova York, o inglês delas estava super afiado. E a conversa com o diretor da escola, que era o Mr. Robbins, na época, foi em inglês. E aí teve uma hora que foi muito engraçado, porque ele, como a gente é brasileiro, ele quis fazer uma brincadeira e ele contou uma história do Ronaldinho Fenômeno pra gente. E ele falou assim, num dado momento, mas ó, é segredo, então por favor vocês não comentem com ninguém, isso que eu acabei de contar. E a Bela mandou em inglês na lata, mas se é segredo, então por que você tá contando pra gente? Falei, pronto, agora que a gente não vai conseguir mesmo vaga nessa escola, né? Bom, pelo contrário, ele falou no final da entrevista que só teria vaga pra Bela,
Como a gente estava em janeiro, era o segundo semestre escolar, então ele falou para mim que teria vaga para a Gabi a partir de agosto, que seria o próximo ano escolar, e perguntou se eu teria interesse em ficar, mesmo com essa condição de só ter vaga para uma das minhas filhas. Cara, eu lembrei das 4 horas que eu ficava no carro todos os dias e falei, é óbvio que eu tenho interesse, mas eu pensei, o que eu faço com a Gabi? Bom, como ela ainda tinha 4 anos, eu coloquei ela na escolinha da Juju, que era uma pré-escola e onde ela poderia ficar até os 6 anos. Aí eu resolvi a minha questão de logística, porque o ônibus da Green Gates buscava a Bela e eu levava a Gabi e a Juju a pé, que ficava 1 ou 2 quadras da minha casa. E é engraçado porque o ônibus da Green Gates normalmente não buscava as crianças na porta de casa, ele marcava um ponto onde várias famílias moravam por ali e se encontravam ali no ônibus. No meu caso, como eu morava num condomínio que tinham 25 crianças da escola, aí sim, ele parava na porta e aí pra mim era super fácil. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da Green Gates, porque eu sou dessas, que eu sou muito grata às escolas que as meninas estudaram, eu tenho muito respeito pelos professores. Então assim, por exemplo, no Brasil elas estudaram no meu Castelinho, que é uma escola que eu adoro de paixão. Em Nova York foi a Dwight e com a Green Gates não foi diferente. Muito amor por essa escola. Essa história de escola internacional me encanta. Me encanta, é uma expressão bem colombiana, né? Mas enfim, o que eu acho muito legal? Por exemplo, uma vez por ano eles têm a festa internacional, onde todos os países são representados pelas famílias daquela escola. Então, por exemplo, os brasileiros se reúnem e aí colocam as comidas típicas, tem desfile, cada país faz o seu. E a gente aprende muito, eu acho que isso abre muito a cabeça das crianças. Também acontecia de, às vezes, um familiar de uma criança da sala vai lá explicar um pouco sobre a cultura do seu país. Enfim, eu acho isso incrível. O que eu acho mais bacana dessa experiência de participar de uma escola internacional é que abre demais a cabeça das meninas. Então assim, por exemplo, elas têm um amigo do Chile, um amigo da Itália, tinham amigos japoneses. Então assim, é diferente de você aprender sobre uma cultura num livro. Não está no livro, está ali do lado delas, entendeu? Elas estão vivendo aquilo. Então eu acho que assim, o dia que elas forem morar fora de casa, qualquer lugar vai ser lugar. É tudo muito viável, é tudo muito acessível, diferente do que era pra gente, né? Quando eu era criança, sair do país era um evento, era uma coisa assim, fenomenal, diferente. Para elas não, o mundo ficou pequeno, não tem mais essa barreira, entendeu? Para elas, qualquer país, elas vão ter amigos ali, elas vão ter amigos ao redor do mundo inteiro. Eu acho que isso não tem preço. O ponto ruim da escola, na minha opinião, é uma coisa muito cultural do México. O que acontece? Lá tudo começa muito tarde. Ao contrário da Colômbia, onde 7 horas está tudo aberto, no México nada abre antes de 10, 11 horas. Então o que acontece? O café da manhã é tarde, o almoço é tarde. Se você chega num restaurante antes de 1h30 da tarde, você não recebe o cardápio do almoço. Você recebe o cardápio de desayuno, né, do café da manhã. Então o que acontece? As meninas chegavam da escola às 3h40 da tarde sem almoço. Então, às vezes, para elas ficarem mais alimentadas, eu mandava na lancheira nuggets, arroz, macarrão. Devia ficar horrível, né? Devia ficar tudo frio na hora que elas iam comer. Mas elas nunca reclamaram. O mais
mais engraçado foi a Juju, porque ela ficava na Baby Bee até as 5 da tarde todos os dias. E aí no final da primeira semana dela, a professora me chamou para conversar e falou que estava muito preocupada, porque ela não comia nada lá, ela não gostava da comida. E ela ficava muitas horas, e ela não estava se alimentando. E aí eu fui conversar com o Biriba e falei, cara, o que a gente faz? Muda ela de escola? E ele falou, não adianta mudar, porque assim, é a comida mexicana, em todas as escolas vai ser o mesmo tipo de alimentação. Ele falou, uma hora ela vai sentir fome e vai comer, tadinha. E aí realmente eu falei isso pra professora, eu falei, olha, uma hora ela vai começar a comer. E aí deixou. E foi o que aconteceu. Sei lá, uma semana depois, ela estava se alimentando normalmente, como qualquer criança mexicana. E o engraçado é que hoje em dia ela adora picante. Outro dia eu tava com ela com a Gabi na aula de ginástica e ela falou assim, mãe, você compra um salgadinho pra mim? Eu falei, mas filha, que salgadinho? Qual você quer? Ela falou, mãe, qualquer um que tenha um foguinho desenhado na embalagem. Ou seja, ela gosta de bem picante mesmo. Eu queria também dar outras opções de escola para quem está chegando no DF, que eu já ouvi falar. Tem a escola americana, que eu não cheguei a ir visitar porque me falaram na época que tinha muito bullying, então eu nem quis ir, mas eu sei que tem uma escola americana boa lá. Tem também 2 escolas bilíngues, uma se chama Ciudad del México, que fica em Polanco, ficava perto da minha casa, tinha uma amiga que tinha o filho lá e que gostava, e tem uma que se chama West Hill, que é em Santa Fé, e eu tinha 2 amigas, 3 na verdade, com filhos lá e que gostavam bastante também. Não eram escolas internacionais, são escolas bilíngues, mas eu conheço gente com filho lá e que gostava também. Gente, uma coisa que pra mim era muito engraçada e que eu vou colocar aqui no final como curiosidade é a cultura do gel no cabelo que as crianças mexicanas têm. Não na Green Gates, mas na Baby Bee. Eu mandava as crianças normal, né? Penteava o cabelo, no máximo colocava assim uma xuxinha, uma tiara, e elas voltavam todos os dias penteadas com gel no cabelo. A ponto de na lista escolar, na lista de material escolar, vir gel, um pote de gel. E aí um dia eu falei na escola, olha, por favor, não coloquem gel nas minhas meninas, porque é ruim, né? Chega em casa com o cabelo duro, tem que lavar todo dia. Enfim, não curto a cultura do gel. Bom, gente, essa foi a minha experiência de busca de escola no México. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar como eu procurei colégio aqui em Bogotá. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, dá um joinha, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho.